seguinte projeto resulta do plano de estudos sobre obras selecionadas do flautista brasileiro pioneiro Joaquim Antônio da Silva Calado para elaboração de material didático para o ensino da flauta transversal. Parte do projeto de pesquisa A Flauta Brasileira, estudos sobre repertório, personagens, práticas musicais e processos de ensino e aprendizagem. Foi desenvolvido por Éric do Carmo, aluno de bacharelado em flauta do Instituto Vila Lobos e orientado pelo professor Dr. Sérgio Azra Barrenechea. É parte da iniciação científica da Unirio. A primeira figura fundamental para o nosso trabalho é Joaquim Antônio da Silva Calado, flautista e compositor atuante na segunda metade do século XIX no Rio de Janeiro. Sua destacada atuação no meio musical da época, suas polcas de estrutura já muito semelhantes ao choro enquanto gênero e a formação do choro carioca lhe rendem o título de pai dos chorões. O segundo tópico que fundamentou o projeto é a tradição de trabalho técnico por meio de estudos. Por isso, entende-se o estilo composicional que visa exercitar um ponto técnico específico de certo instrumento. Em particular, são utilizados estudos que provêm ou vão ao encontro das qualidades técnicas desenvolvidas pela tradição flautística da Europa. Entendendo que o choro pode e deve ser utilizado como material para aperfeiçoamento técnico do flautista, o projeto relacionou as peças de Calado, cuja produção se deu historicamente junto ao desenvolvimento do gênero de estudos, e essas peças voltadas para o trabalho técnico. Nossa principal referência, o artigo Choro como Material Didático para Ensino da Flauta Transversa, de Sérgio Azra Barrenechea e Laurena Franco Araújo, justifica essa correlação. Uma vez que o choro apresenta conteúdo vasto no que diz respeito às habilidades necessárias ao desenvolvimento do instrumento, é relevante histórica e culturalmente e, ao mesmo tempo, abarca a realidade do mercado de trabalho do flautista em formação no Brasil. Este nosso projeto discute histórica e estruturalmente as possibilidades de utilização de peças do gênero choro no estudo técnico da flauta transversal como uma espécie de complemento aos já bastante utilizados estudos para o instrumento. O nosso objetivo final é a produção de 4 arranjos didáticos de choros do Calado para diversas formações com flauta. Ao longo do nosso projeto, nós tentamos organizar uma série de argumentos históricos e estruturais que justificassem a combinação entre os gêneros do choro e os chamados estudos. Do lado histórico, procurou-se observar, primeiro, a afinidade entre as manifestações embrionárias do choro na flauta e a difusão da ideia de virtuosidade no instrumento. Depois, as figuras de Joaquim Calado e Mathieu André Reichert como pivô desse movimento no Rio de Janeiro, no século XIX. Por fim, em uma análise estrutural dos estudos e sua fundamentação composicional sobre questões técnicas específicas, em comparação com os choros, nós procuramos enumerar os aspectos essenciais ligados à maneira de tocar flauta com o sistema Boehm a partir de métodos amplamente utilizados pelo mundo. Então, identificar os 5 meios com que os estudos para a flauta da segunda metade do século XIX trabalham a técnica por trás dessa maneira de tocar. Depois, identificar na estrutura dos choros selecionados meios de trabalho técnicos análogos a dos estudos. E, por fim, propor arranjos didáticos e estudos dentro desses arranjos que intensifiquem a possibilidade didática dos choros escolhidos. Quanto a Joaquim Calado, nascido em 1848 e vítima de uma morte prematura em 1880, pode-se perceber que o volume e as características de sua obra são um forte fator que auxiliam na sua localização histórica e na compreensão de sua importância para consolidar as raízes da música urbana carioca. Basicamente composta por polcas, de origem na Boêmia, e em geral organizadas em forma rondó, e quadrilhas, originárias da Europa e dos Estados Unidos e organizadas em movimentos ou partes, elas mostram a dedicação aos gêneros da moda da época, vindos da Europa e cultivados na capital imperial. Daí se apreende a relação da música urbana produzida no Rio de Janeiro e os gêneros europeus de música de salão. Sua atuação não é finda exclusivamente pela carreira de intérprete e compositor. Em 1871, ele é nomeado professor de flauta no Imperial Conservatório, que é a atual escola de música da UFRJ, o que atesta tanto a popularidade dele quanto suas qualidades técnicas.
Da mesma forma, o compositor mantém-se relacionado à ideia de virtuosismo instrumental, porque ele se utiliza na sua obra de idiomatismos muito próprios do instrumento, e ele é influenciado pelo estreito contato com a música de concerto. Veja, por exemplo, a amizade com Mathieu André Reicher, que era virtuoso do seu tempo. Né? Tinha ensino formal no Conservatório de Bruxelas e composições virtuosísticas de salão. E também a atuação do Calado no Imperial Conservatório de Música, como já foi dito. Reichert, segundo Odette Ernst Dias, pode ser considerado, junto com Calado, o fundador da escola de flauta brasileira, porque faz parte de uma síntese autêntica entre virtuosismo e malícia rítmica. Nossa principal referência para o estudo estrutural do choro foi o artigo de Larena Franco Araújo e Sérgio Azra Barrenechea, O Choro como Material Didático para o Ensino da Flauta Transversal. A partir das análises e exemplos descritos pelos autores, agrupou-se as competências técnicas da seguinte maneira: sonoridade, flexibilidade, articulação, controle de dedo e ornamentação. Essas conclusões são corroboradas pela análise dos sumários e exercícios presentes em célebres métodos de flauta, amplamente utilizados em conservatórios e escolas de música ao redor do mundo, e escrito por flautistas herdeiros de tradições como a que Reichert ajudou a construir. A etapa da escolha dos choros, então, foi acompanhada por essa análise de estudos para a flauta solo, em que figuras motívicas que isolam em maior ou menor grau certas competências técnicas podem ser mais ou menos encontradas. Assim, procurou-se compreender, por meio da comparação dos choros com os estudos, quais habilidades poderiam ser melhor exercitadas sobre cada peça de calado. Algumas das recorrências encontradas sobre cada tópico foram as seguintes: em sonoridade, agrupamentos fraseológicos bastante claros, em que se evitam elisões entre as frases, porque assim você valoriza notas longas para o estudo de finalizações na flauta, com diminuendos. Também movimentos alongados em uma direção para o estudo gradual de passagens entre os registros de instrumento, como faz Moise. Indicações de expressão associadas à sustentação das notas, andante sostenuto, ben tenuto, cantabile. Fartas indicações de variação de dinâmicas, como Moise também faz. A preferência por ritmos alongados e liberdade agótica congelam os movimentos das digitações em favor do isolamento da técnica da sonoridade. Em flexibilidade, a ideia de flexibilidade seria basicamente abordada como recurso técnico necessário em passagem com utilização de dois ou mais registros simultaneamente, como afirma Araújo e Barrenechea no artigo já citado. Dentro da idiomática da flauta, para exercitar-se a flexibilidade dos lábios por movimentos contrastantes, deve-se trabalhar com saltos entre extremidades de registros ou entre registros do instrumento. Então, ou entre extremidades do mesmo registro ou entre registros diferentes. Para esse estudo de flexibilidade sobre saltos súbitos, como a gente chamou, uma técnica composicional é empregada com a mesma eficácia, a de efeito polifônico. É muito comum nos estudos e nos choros, consiste na mudança rápida de registro para causar a impressão de que duas vozes simultâneas cantam ao mesmo tempo. Em articulação, duas formas básicas de abordar a articulação se fizeram notáveis: a padronização de uma mesma articulação em notas destacadas, como faz Andersen, e a combinação entre notas destacadas e ligadas, como faz muito Kuller, e com diferentes articulações, geralmente nas semicolcheias. Diversas possibilidades são exploradas, mas destacam-se aquela cuja figura geradora é justamente de semicolcheia. Ainda, o ostinato rítmico completo ou quase completo lida com a mecanização dos movimentos da língua. No choro, a articulação é um elemento sempre de variedade de se explorar entre as repetições, e padrões fraseológicos podem facilmente indicar uma regularidade na articulação muito bem-vinda ao exercício técnico. Quanto ao controle de dedos, como são inúmeras as possibilidades de combinações entre notas da flauta, os autores de métodos em geral propõem estudos bastante similares, que são baseados em escalas, arpejos e intervalos agrupados dentro de cada tonalidade e de acordo com o tipo de movimento melódico. Então eles vão escolher escalas, intervalos de terça, de quarta. Longos agrupamentos puros são mais facilmente encontrados em exercícios do que em estudos.
Entretanto, vale notar que figuras motívicas baseadas em arpejos completos, grandes movimentos escalares, que passam por várias regiões, vários registros da flauta, grupetos escritos ou bordaduras não são muito raros nos estudos. Na verdade, eles são figuras muito utilizadas, como no Tafanel e Gobert. Como evidencia Carlos Almada em Estrutura do Choro, alguns padrões de ornamento são muito comuns na música europeia, também são extensivamente utilizados no choro. Embora essas figuras sejam parte fundamental de todo gênero, os choros, por seu caráter instrumental, utilizam-se de padrões de movimentos alongados e consecutivos, muito menos presentes em peças vocais de música popular, por exemplo, como o samba. Esses movimentos que se mantêm uma figura rítmica única e que mantém um grande arpejo ou grandes escalas. Quanto ao ornamento, dois tipos de estudo foram separados dentro da lida com ornamentos. Um ou dois deles são escolhidos para se inserir na figura de forma tão recorrente e sistemática que transformam-se em um estudo mecânico, como os de controle de dedos, mas ainda são escritos como ornamentos, como acontece com Moise. 2. A segunda forma é quando se inserem diversas variações em uma melodia. Aí se exercita as formas de interpretá-las com expressão e liberdade. Às vezes a capacidade de reagir às nuances entre esses ornamentos, como trabalha o Betz nos seus estudos de 1955. Dentre o riquíssimo material deixado por Antônio Calado, escolheu-se para o exercício da sonoridade em nota longa e da sonoridade em intervalos ligados e da flexibilidade a valsa para flauta. Nela, nota-se movimentos progressivos em direção ao registro agudo do instrumento, o que une o estudo em notas longas, de sonoridade, ao de intervalos progressivamente mais longos, que é o de flexibilidade. Para o exercício de ornamentos simples, flexibilidade e articulação, escolhemos a polca perigosa. É interessante que nos primeiros compassos do nosso arranjo, a gente consegue ver a melodia que introduz a padronização da articulação, ao mesmo tempo que separa as semicolcheias do centro daquelas que são das extremidades em diversas vozes. Isso é flexibilidade. Os ornamentos são colocados na melodia sistematicamente, e nas outras vozes a gente estuda a articulação de notas repetidas do primeiro registro e articulação com intervalos um pouco maiores, também dentro do primeiro registro. Na flauta 2, na flauta 3 e na flauta 4, aumentamos esse intervalo bem para a parte mais grave do instrumento. A polca celeste foi escolhida para trabalhar o controle de dedos, tanto por conta do ostinato rítmico, em semicolcheias o tempo inteiro, quanto porque ela é uma das poucas peças de calado que se pode transpor para a oitava de cima sem que haja necessidade de fazer alterações na relação entre os registros do instrumento. Assim, você pode colocar ela inteira oitava acima, sem precisar fazer nenhuma outra alteração. Também a articulação foi muito explorada, as articulações diversas dentro desses grupos de semicolcheia. Por fim, se trabalhou a flexibilidade entre os registros médio e agudo. Nos arranjos, se introduziu um estudo tanto de flexibilidade ascendente quanto de flexibilidade descendente. Além do mais, colocou-se na flauta 4 um estudo gradual de sonoridade andando para o registro grave. Por fim, a polca ernestina foi escolhida para o estudo de controle de dedos em ostinato rítmico, articulação padronizada, arpejos e flexibilidade entre registros médio e grave e agudo e grave. Os compassos introdutórios do arranjo para Ernestina são vistos na imagem. No topo, arpejos com articulação padronizada. Na segunda flauta, estudos de saídas anacrústicas sobre graus conjuntos, muito utilizados no controle de dedos nos estudos. Nas vozes inferiores, estudo de sonoridade em intervalos ligados ou em notas isoladas, crescendo e diminuindo na mesma nota. Algumas conclusões a que chegamos.
Dado o contexto histórico, as peças de calado são muito próximas aos estudos flautísticos da Europa e dos estudos de conservatório. Por isso, apresentam forte conteúdo didático e forte possibilidade de aplicação das técnicas estudadas nos próprios estudos para a flauta. Porém, esse didatismo muitas vezes é ocultado pelo discurso estético, e por isso não pode substituir os estudos, assim como os estudos não podem substituir os exercícios.